Melhorou, apareceu, mas não cabe. Abra então, por favor, Provérbios capítulo 23. Leremos versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Repetindo a parte A. Dá-me, filho meu, o teu coração. Olhe para mim. Se você quiser fechar a sua Bíblia, pode fechar. E aí você fica à vontade para olhar para mim. Eu começo fazendo algumas perguntas. Quem é digno de receber o seu coração? Quem é digno de receber o nosso coração? Quem irá cuidar do nosso coração à medida que o entregarmos? A quem poderíamos entregar o nosso coração com tranquilidade e segurança de que jamais viria machucá-lo ou decepcioná-lo? Lembre-se que o nosso coração guarda segredos e sentimentos que nem todos estão preparados para conhecê-los. Dá alguns segundinhos para você refletir. A Bíblia conta a história de uma mulher, um episódio interessante, de um diálogo entre Jesus e essa mulher, conforme que está em João, capítulo de número 4. O texto não diz o nome da mulher, diz apenas que era samaritana. E até a proposta que Jesus fez para ela, o texto diz que aquela mulher havia entregado o seu coração a muitos relacionamentos. Aquela mulher teve relacionamentos passageiros. Jesus então começou a questioná-la, fazendo algumas perguntas. Jesus queria, na verdade, levar ela a considerar o seu estado irregular. Olha a pergunta que Jesus fez para ela: onde é que está o seu marido? Mediante a resposta que ela deu, entendendo a sua irregularidade, Jesus respondeu para ela: olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Você consegue imaginar os traumas que aquela mulher carregava em seu coração? Não há aqui no texto uma descrição se aquela mulher havia saído desses 5 relacionamentos por divórcio ou por óbito do marido. Dificilmente ela teria passado por um luto 5 vezes. Talvez desses 5, vamos conjecturar aqui, vamos imaginar, talvez desses 5 ela tenha passado por 2, tenha se separado de 3, e agora estava num 6º, de maneira social e legítima. Ela mesma reconheceu que ela estava de maneira irregular com aquele homem. Ela poderia ter dito que estava casada, mas ela não estava. Sem saber quem era Jesus e sem conhecer as propostas de mudança que Jesus daria a ela, ela mesma antecipou que estava em uma situação irregular, ao dizer que não tinha marido. Repito a pergunta: você consegue imaginar
os traumas, as dores, as cicatrizes, as feridas que havia no coração daquela mulher, depois de tantos relacionamentos assim. Nenhum relacionamento acaba sem deixar cicatrizes. E muitas pessoas ainda acabam cometendo o erro de tentar sarar num relacionamento próximo as feridas causadas pelo anterior. E é um erro gravíssimo, porque ela vai entrar em um outro relacionamento carregando os mesmos traumas do anterior, e a probabilidade de dar errado novamente é muito grande. A chance de dar errado é enorme. Agora escute uma coisa: aquela mulher admite os relacionamentos passageiros que ela sempre viveu. Com o advento das redes sociais, as relações estão cada vez mais passageiras. E aqui a questão da mulher era relacionamento amoroso. E aqui eu abro o leque aqui para relacionamentos de maneira em geral. Com o advento das redes sociais, as relações estão cada vez mais frias e superficiais. Relacionamentos não são mais duradouros. A amizade ou o fim desta está a um clique de aceitar, recusar ou desfazer. Se por um lado nós temos a facilidade da comunicação, por outro lado nós perdemos o que é mais importante em qualquer relação, que é a confiança e o calor humano. Eu vou aportuguesar a pronúncia do nome de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Ele disse que vivemos a modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? O que ele chama de modernidade líquida seria um mundo repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Muda-se muito rápido, tudo passa muito depressa, é líquido, vai embora, evapora-se muito rápido. A samaritana está sendo lembrada das muitas decepções que teve nos seus relacionamentos pessoais, para que ela pudesse então dar melhor valor, ter melhor satisfação, ter um pleno entendimento profundo daquilo que Jesus queria propor para ela. Jesus estava propondo para ela um relacionamento não passageiro, mas um relacionamento eterno. Olha a proposta de Jesus, João capítulo 4, versículos 13 e 14. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço que a mulher estava ali para apanhar. Mas ele continua: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Não era algo passageiro, não era algo que ela iria experimentar e iria satisfazer por um momento, mas era algo que teria um efeito eterno. Era essa a proposta que Jesus estava fazendo para ela. Aquela mulher, até aquele momento, havia entregado o seu coração em relacionamentos passageiros. Ela havia entregado os seus relacionamentos a uma espécie de algo líquido, o que o sociólogo, ou teólogo, ou filósofo diz que era a modernidade líquida, algo que se desfaz rapidamente. Tanto é que ela estava no seu 6º relacionamento. Ela estava acostumada com isso, era essa a rotina, o seu coração estava entregue a isso. Ela havia entregado o seu coração a algo que não era duradouro, algo que deixava cicatrizes.
Ela havia entregado o seu coração a relacionamentos que deixavam feridas para trás. Só que a proposta de Jesus foi totalmente diferente. A proposta de Jesus veio em direção ao que faltava realmente a ela. E sabe o que aconteceu? João capítulo 4, versículos 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi até a cidade, disse aos homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ela entendeu qual que era a proposta. Ela entendeu qual que era a visão que Jesus queria que ela entrasse, que ela entendesse. Um relacionamento eterno. Um relacionamento que não se desfaz pelos problemas, um relacionamento que não se desfaz pelas adversidades, um relacionamento que tem efeito eterno, não mais um relacionamento passageiro, não algo que vem e vai, não algo que decepciona e segue o rumo à frente, a fim de encarar as consequências, mas um relacionamento para uma vida eterna. Sabe qual que é o grande problema? A grande questão é que nós estamos acostumados com essa visão atual do relacionamento fictício ou virtual, um relacionamento à distância, um relacionamento, como eu disse anteriormente, que você decide se ele continua ou não pelo um clique, um relacionamento que você decide se ele acontece ou não por um botão de aceitar, ou se não, recusar. E nesse mesmo estilo, com essa mesma performance, alguns estão querendo também o mesmo tipo de relacionamento com Deus. Se tratando da humanidade, isso é trágico. Pior ainda na relação com o Senhor, pior ainda na relação com Deus. Em um momento, sabe qual que é a prova disso que eu estou dizendo? Em um momento, alguns de nós querem tudo de Deus e querem tudo com Deus. Em um outro momento, a gente já não quer nada com Ele. A gente, que eu digo, alguns de nós. Em um momento há uma entrega voluntária. Em um momento há um derramamento, em um momento há uma liberalidade, há uma entrega, há uma adoração, há um temor. Em um momento há uma aparente fidelidade, mas daqui a pouquinho isso já não é mais uma realidade. Daqui a pouquinho é como se clicasse em um botão e se desfizesse disso. Relacionamento passageiro. A voz do salmista, ou pelo menos os ecos da sua voz, podem ser ouvidos nessa noite. No Salmo 24, versículos 3 e 4, ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E ele mesmo vai dando as respostas. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esta relação espiritual com o Criador não pode ser uma relação a um clique, não pode ser uma relação a um like ou um dislike. Essa relação precisa ser diferente, precisa ser nos moldes que Jesus propôs para essa mulher. A voz do Criador está bradando em nosso meio nessa noite, perguntando: você pode, filho, me dar o seu coração? O pedido dele continua sendo feito: dá-me, filho, o seu coração. Tem outro episódio bíblico ainda. Um rapaz descrito em Mateus capítulo 19. O texto também não diz o nome dele. O texto diz que ele era um rapaz rico, era um jovem rico.
A descrição de Lucas é que ele era um rapaz importante, era uma espécie de um príncipe. O texto de Mateus 19:16 diz que: eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: mestre, que farei eu para conseguir, ou nas traduções mais tradicionais, o que farei eu para herdar a vida eterna? Escute uma coisa, quem me ouve diz amém. Esse rapaz achava que a obtenção da vida eterna se dava à realização de algum tipo de um ato heróico, alguma coisa diferente. Porém Jesus simplificou e disse para ele: queres entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Claro que aquele rapaz sabia de que mandamentos Jesus estava falando. Ele mesmo respondeu para Jesus depois que Jesus começou a listá-los. Perceba que Jesus começou a listar, começou a falar quais mandamentos ele deveria cumprir. E claramente Jesus deixou de citar o 10º mandamento, não cobiçarás, para citar agora o texto de Levíticos 18 e 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta é: por que Jesus fez isso? Talvez, quando Jesus disse aqui, amarás o teu próximo, esse rapaz interrompeu Jesus não mais continuou falando, agora pela interrupção do rapaz, que talvez estava numa posição defensiva, tentando evitar prováveis explicações da abrangência de cada um daqueles mandamentos listados. Esse rapaz então interrompeu Jesus com a afirmação de que fazia tudo aquilo que Jesus havia dito. Eu faço tudo isso: não roubo, não mato, honro pai e mãe. No entanto, ele sabia, mesmo fazendo tudo aquilo que ele mesmo afirmou que fazia, ele sabia que faltava alguma coisa. Ele sabia que ainda estava fora da porta que abre o caminho para a vida eterna. A pergunta desse rapaz, a forma como ele aborda Jesus, mostra que a sua consciência o perturbava. Ele estava de alguma maneira aflito. E ao que parece, o motivo que ele faz isso é que ele estava consciente de que falhou completamente na guarda do 10º mandamento. Esta é a razão que ele falta a alegria e a sua vida não tinha sabor. Era rico, as suas riquezas aumentavam, e ele acabou colocando essas riquezas no seu coração, acabou se tornando escravo dos bens que possuía. Havia muitas riquezas em casa, mas a alma era pobre. Seu coração estava preso. Jesus sabia disso e disse que se ele quisesse ser perfeito, ele teria que fazer um ataque direto àquilo que mantinha a sua alma cativa, aquilo que mantinha o seu coração cativo. Jesus disse então: olha, já que você segue todos os demais mandamentos, você tem que fazer uma coisa: você precisa vender todas as suas propriedades e repartir o dinheiro levantado aos pobres. Somente com essa completa submissão seria possível desfrutar das riquezas espirituais. Não mais ele passaria a depender das riquezas para sobreviver. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: você não pode a partir de agora estar dependendo das riquezas para sobreviver. Você precisa depender apenas de mim. Se você quiser ter a vida eterna, você precisa abrir mão das dependências das riquezas e se entregar voluntariamente ao que eu estou propondo a você.
seu coração na verdade. Ao dizer que ele estava cumprindo todos os mandamentos até então listados por Jesus, mostra que ele estava entregue à religiosidade, e a religiosidade limitava a sua visão para entender de fato o que ele precisava fazer. Ele desejava salvação, porém o seu coração, que nós estamos falando é: dá-me, filho, o seu coração. Ele entendia que precisava de salvação, porém o seu coração estava apegado às riquezas que são passageiras. Mateus 19, 22. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Fica claro para a gente no texto que eram as riquezas que controlavam a vida dele. As riquezas o possuía. Entregar os seus bens, de fato, não era isso que o salvaria, mas era uma atitude que demonstraria que o seu coração estava propício e dependente de Jesus, e que não seus bens mais controlaria a sua vida. Ei, as riquezas que impedem a herança eterna não são necessariamente financeiras. Olha o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. As riquezas não necessariamente, repito, são financeiras. Riquezas para cada um de nós é aquilo que é muito importante, é aquilo que é importante demais, é aquilo que eu entrego o meu coração por isso e para isso. Qualquer coisa que torne mais importante que o Criador, é esse o nosso tesouro, e é isso que precisamos abrir mão. O seu coração estava entregue às riquezas, estava entregue aos bens, os bens que podem muito bem passar rapidamente, bens que não podem comprar a salvação, bens que claramente não podem comprar a vida eterna. Era a essa riqueza que aquele rapaz havia entregado o seu coração. Repito algumas das perguntas que eu fiz no início: a quem temos entregado o nosso coração? Quem é o dono do nosso coração? O que ou quem é mais importante para nós? Nas mãos de quem ou aos cuidados de que entregamos o nosso coração? A voz do Criador continua ecoando a nós, aos nossos ouvidos essa noite, pedindo: dá-me, filho, o seu coração. Sabe qual que é a proposta do Criador para nós aqui nesta noite? É a proposta desse terceiro exemplo que eu passo a citar, que é o da mulher pecadora ao se aproximar de Jesus. Aqui está um exemplo de entrega que Jesus espera de cada um de nós. Lucas capítulo de número 7 está descrito a partir do versículo 36, os relatos entre o que aconteceu entre essa mulher, Jesus, e um homem chamado Simão. Essa mulher é descrita como pecadora, provavelmente porque era prostituta. E essa mulher ficou sabendo de um banquete que estava acontecendo na casa de um importante fariseu, de um importante grupo da época. E ela ficou sabendo desse banquete e ela foi lá para ver o que conseguiria fazer. Ela já saiu de casa determinada qual seria a sua atitude, tanto é que ela levou algo extraordinário para entregar a Jesus.
Aquela festa, segundo alguns relatos, não era uma festa privada, proibido de entrar qualquer uma outra pessoa, mas uma prostituta com certeza não era bem-vinda. E mesmo assim ela rompeu com todo o preconceito e todas as questões dos seus dias, e ela entrou. Ela entrou carregando consigo um vaso. Dentro desse vaso havia uma substância, um líquido, um perfume de grande valor. A Bíblia não diz, mas alguns dizem que aquele perfume chegaria a custar cerca de 400 pratas. Lembra que Judas vendeu Jesus por 30? O perfume que aquela mulher leva para derramar em Jesus custaria quase 14 vezes mais o valor que Judas vendeu Jesus algum tempo mais tarde. Perceba o valor daquilo que ela estava levando para entregar a Jesus. Ungir os pés de Jesus, como eu disse, foi uma atitude premeditada. Ela já saiu de casa com essa intenção, mas antes de derramar o perfume nos pés de Jesus, essa mulher foi envolvida por uma grande emoção, por um excelente, puro amor e afeto por Jesus, que ela começou a chorar. As suas lágrimas começaram a derramar e cair nos pés de Jesus. E ela fez algo inusitado. Ela solta os seus cabelos e começou a secar os pés de Jesus com seus cabelos, o que era uma atitude incomum para uma mulher judia. A mulher judia não soltava os seus cabelos publicamente, mantinha-os amarrados, presos, e ela faz isso publicamente sem importar com quem estava à volta. Se não bastasse, ela começou também a beijar os pés de Jesus. Isto mostra que a sua opinião estava totalmente diferente da opinião pública. Não era algo comum, era algo diferente. Mas há relatos de alguns mestres, alguns rabinos recebendo honras de alunos seus, beijando os seus pés. A Bíblia não dá esse detalhe, mas a atitude daquela mulher mostra que ela já chegou ali naquele lugar. Embora o texto a caracteriza como uma mulher pecadora para narrar a história, mas com certeza a atitude daquela mulher ao chegar ali naquele lugar significa que ela não mais era uma mulher pecadora. Ela já havia entregado o seu coração a Jesus antes. Não temos relato de nenhuma conversa pessoal entre Jesus e ela. Talvez ela tivesse ouvido Jesus de entre a multidão, e as palavras de Jesus tenham entrado anteriormente no seu coração e tenha mudado a sua vida de fato. E ela chegou ali naquele lugar para honrar a Jesus em gratidão por aquilo que ela havia recebido dele. O certo é que ela chega e entrega o que ela tinha de melhor. Perceba uma coisa: se fosse olhar pela lógica costumeira, se fosse olhar pela tradição, aquela mulher deveria gotejar, não perfume, mas azeite na cabeça de Jesus. A verdade é que quem deveria ter feito isso não era nem ela. A verdade é que quem deveria ter feito isso era o Simão, era o anfitrião. Mas uma vez que ele não honrou com aquilo que ele deveria ter feito, aquela mulher então poderia, o ato normal era esse, derramar ou gotejar na cabeça, mas ela fez diferente. Ela vai para os pés. Ela entende que a posição dela, ela entende que o seu coração estava entregue não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E é por isso que ela vai nos pés. E ao invés de gotejar o perfume, ela simplesmente tem a atitude de derramar. E ela faz algo interessante.
um perfume de alto valor como esse, ela não conseguiu comprar isso da noite para o dia. Isso precisou investimento, isso levou tempo, e agora ela chega e derrama isso nos pés de Jesus. Com essa atitude ela estava dizendo: eu estou entregando nos pés de Jesus todo o meu passado, tudo que ficou para trás está sendo representado aqui nesse perfume. Todo o tempo que eu gastei, todo o tempo que eu levei para adquirir isso aqui, eu estou lançando aos pés dele. O meu passado está entregue nos pés de Jesus. Ela entregou não apenas o seu passado, mas ela também entregou aos pés dele o seu arrependimento, ao derramar lágrimas, ao ponto de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela estava dizendo: o meu arrependimento não é superficial, eu estou derramando aqui uma cachoeira de lágrimas, ao ponto de lavar os pés do meu mestre com minhas lágrimas, lágrimas de arrependimento. Ela teve uma outra atitude ainda. Ela se humilhou, abrindo mão de qualquer orgulho ou vaidade, ao enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Trabalhar os pés do hóspede da casa era um trabalho para os escravos, e ela foi além de trabalhar os pés, além de cuidar nos pés, ela vai cuidar com seu próprio cabelo, enxugando os pés de Jesus. Ela trata com muita humildade o que ela estava fazendo naquele momento. Ela entendeu que era um momento de humilhação, ela entendeu que era um momento de descer ao mais baixo nível, para que então ela fosse recebida por Jesus. Quem me ouve diz amém. Quem me compreende diz amém. Chama a sua atenção para um outro fato importante do texto. A quem você entregou o seu coração? A quem você dá o seu coração? Perceba que Jesus estava naquele jantar ou naquele banquete. O texto não diz, o texto não descreve nenhuma palavra que Jesus havia dito até aquele momento. Jesus estava em um banquete, provavelmente acompanhado dos seus discípulos. Ele não fala uma palavra sequer. A atitude daquela mulher, todos da casa estavam observando. Quando tudo acontece, só a partir daí que Jesus quebrou o silêncio e começou a falar alguma coisa. Aqui vai uma sentença para você, querido, para saber que você está muito envolvido. Faz assim com a mão, um sinal para receber. Se você está querendo que Jesus fale com você, faça por você aquilo que ele não fez por ninguém e para ninguém, se encarregue você de fazer o que ninguém também teve coragem de fazer por ele. Faz assim com a mão. Recebe aí, meu filho. Jesus só rompeu com o silêncio quando percebeu que alguém naquela casa fazia algo diferente do que estava acontecendo rotineiramente até aquele momento. Tudo seguia na rotina de sempre, mas uma mulher quebrou o protocolo e fez algo diferente. Jesus passou a fazer alguma coisa diferente. Ele quebrou o silêncio. E a quebra de silêncio de Jesus não ficou muito bom para Simão, não. Porque Jesus começou agora a contrastar a atitude daquela mulher com a de Simão, evidenciando a superioridade do que ela ofereceu em detrimento ao que Simão deixou de oferecer. Simão era o anfitrião. Ele convidou a Jesus, mas parece que ele não deu a devida honra que deveria ter dado ao seu convidado. Era costume, ao receber alguém em casa,
oferecia água para lavar os pés. As pessoas normalmente usavam sandálias, longe de calçados fechados. Normalmente os pés chegavam empoeirados. Dependendo da distância de caminhada, os pés chegavam doendo. O anfitrião, caberia a ele oferecer água para que ele lavasse os pés. Um cuidado dos escravos, para que então pudesse fazer uma massagem ali, dar um devido cuidado para que ele pudesse descansar. Era esse o cuidado que Simão deveria ter feito. Simão deveria também ter recebido Jesus com um beijo de boas-vindas. Conforme o Salmo 23, deveria ter gotejado óleo na sua cabeça. Era um costume, era uma tradição. A mulher, ao invés de seguir esses protocolos simplesmente tradicionais, aquela mulher vai além. A mulher, ao invés de dar água, ela derramou lágrimas. Ao invés de beijar a face, ela preferiu beijar os pés. Ao invés de gotejar azeite na cabeça, ela preferiu derramar perfume caro nos pés. A superioridade daquilo que ela ofereceu não se pode nem comparar com o que Simão poderia ter oferecido. E mesmo assim, sendo inferior, ele deixou a desejar. Mas aquela mulher foi diferente. Ela entregou tudo o que tinha. Ela entregou da melhor maneira que tinha. O seu coração estava totalmente entregue. A sua alma estava totalmente rasgada. O seu espírito estava totalmente disposto. A voz do Senhor continua para nós aqui nessa noite: filho, dá-me o teu coração. Pode estar de pé comigo, por favor. A quem você entregou o seu coração? Quem mora dentro dele? Quem é que administra os desejos do seu coração? Oração nessa noite é como a oração do salmista no Salmo 139. Sonda-me,